A Universidade Regional de Blumenau conta com diversos grupos de pesquisa em que os estudantes podem participar desde a graduação. Um deles é o Grupo de Pesquisa de História em Quadrinhos, coordenada pelo professor Leonardo Brandão. O grupo utiliza as histórias em quadrinhos como fonte para aprofundar o conhecimento histórico em diferentes temas, como a ditadura militar e a Segunda Guerra Mundial. O grupo, o GPHQ, que é o Grupo de Pesquisa em Histórias em Quadrinhos, ele vai fazer um ano, agora em maio, mas assim, a gente já vem falando sobre HQ há bastante tempo, há mais de 6 anos eu faço oficinas no Interação FURB sobre histórias em quadrinhos, e a gente notou o interesse da parte dos alunos e formar um grupo para que essas pesquisas possam ocorrer e virar trabalho de conclusão de curso, serem publicadas no formato de artigos, capítulos de livro, Então, por uma demanda que vem dos estudantes também, a gente criou esse grupo voltado para a área da história, da educação, para pesquisar de forma mais séria essa questão das HQs. O grupo abrange estudantes de diversos semestres, de calouros a egressos e pesquisadores. Carlos Eduardo é egresso do curso de Direito da Universidade e doutorando do Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Regional da FURB. Sua paixão por histórias em quadrinhos vem de muito tempo. Ele encontrou no grupo um espaço ideal para desenvolver a sua pesquisa. A realização de uma inquietação minha, a busca por uma inquietação minha desde a graduação, de ver como a arte ela começa a ter um espaço cada vez mais crescente dentro dos estudos acadêmicos, Eu sempre trabalhei bastante com direito e literatura, por exemplo, direito e cinema, direito e música, e os quadrinhos que sempre foram, além de uma paixão pessoal, um hobby para se colecionar e tudo mais, sempre foi também um interesse de ver o espaço dele crescendo dentro das universidades, Então foi uma agradável surpresa quando eu cheguei na FURB para o doutorado e descobri que esse grupo estava começando a surgir. As temáticas das pesquisas realizadas são escolhidas pelos próprios estudantes, que discutem suas ideias e avanços durante as reuniões do grupo. Desta forma, o GPHQ não apenas promove o conhecimento acadêmico, mas também a socialização entre estudantes. Além disso, o grupo valoriza a representatividade nas histórias em quadrinhos, tornando o processo de pesquisa e ensino mais envolvente. As histórias em quadrinhos, elas dialogam com o imaginário social, Então, a relevância ela é muito grande, porque através de uma HQ você pode ter questões de representatividade, Então, por exemplo, personagens negros, como o Pantera Negra, o Luke Cage, eles podem dialogar com a questão do racismo e enfrentar isso, questões de gênero, mesmo umas obras historiográficas vêm sendo transformadas em HQs, literatura. Foi recentemente publicado agora o Dom Casmurro, do Machado de Assis, em formato de histórias em quadrinhos. Então, você atinge um público leitor grande, e muitas vezes acaba trazendo para a discussão temas que são relevantes para a sociedade. O que eu acho de importante na HQ, como ela serviu de importância para mim, como despertar de um senso crítico como indivíduo na sociedade, que lendo quadrinhos mesmo, formatinhos de heróis, tipo X-Men, ou Pantera Negra, ou Super Choque, não sei, as minorias ali que são retratadas no X-Men, a minoria que é retratada no Pantera Negra, como tem um grande reino por trás de tudo aquilo, como eles veem aquilo como uma sociedade atrasada, mas na verdade é uma sociedade muito evoluída quando você vai e adentra ali, só que eles escondem isso, A primeira vez que eu comecei a pesquisar quadrinhos foi para uma disciplina de didática da história. A gente tinha que escrever um artigo relacionando alguma coisa com didática, e eu fui para os quadrinhos que eu já gostava bastante. Então, eu peguei alguns quadrinhos do Lanterna Verde, da época da Guerra Fria, e vinculei com essa ideia de didática da história, de educação em um espaço informal. Embora o foco principal do grupo seja nas histórias em quadrinhos, os estudantes também têm a liberdade de explorar outros formatos de história.
como a Lara, estudante da 7ª fase de História que optou por realizar suas pesquisas com base em charges. O meu interesse sobre as charges ele é relativamente recente, porque eu iniciei a graduação com um interesse maior em estudar a história da ditadura militar no Brasil, com ênfase em alguma temática sobre gênero e história das mulheres. E aí, no percurso da minha pesquisa, passei a fazer pesquisa principalmente na imprensa periódica, ou seja, nos jornais de grande circulação, principalmente do eixo Rio e São Paulo, que era onde circulava, né, boa parte da opinião pública a respeito do regime totalitário brasileiro. E em meio a esses jornais de grande circulação, eu encontrei alguns chargistas que retratavam, né, a figura feminina, ou o que se esperava da mulher na década de 60 e 70, de uma forma bastante conservadora e muito atrelada aos interesses do regime autoritário. E aí, com base nisso, né, eu trouxe algumas charges aqui para mostrar, a gente pode observar uma predominância da figura da mulher sendo representada como a revolução, claro, ligada à retórica anticomunista dos militares, né, uma lógica bastante conservadora e voltada nesse conceito de democracia próprio do regime autoritário, e também representada como a Arena, que era o partido político, né, dos militares, ou como a própria democracia. Eu publiquei uma resenha na revista aqui da cidade, a Blumenau em Cadernos, em que eu fiz uma análise ali de um quadrinho que foi publicado aqui nos anos 2000, como parte da comemoração dos 150 anos da cidade. E, basicamente, a minha análise chegou à conclusão de que é um quadrinho que contribuiu para a cristalização de uma imagem do Dr. Blumenau como um grande empresário, um grande administrador, que na realidade, né, não era muito bem assim. Essa obra também eu acabei encontrando na biblioteca da FURB mesmo, Bordados, que ela retrata bem o cotidiano dessas mulheres, de como elas contavam sobre alguns causos da vida. Então é interessante que tanto nessa como na Persépolis a gente pode analisar principalmente as questões do cotidiano das pessoas, tanto nos conflitos, mas também como essas questões elas perpassam pelo cotidiano das pessoas e, em especial, as mulheres nessa questão. Para participar do grupo, é necessário ter vínculo com a FURB, seja estudante de graduação ou de pós-graduação. Os interessados devem procurar os monitores do Centro de Pesquisa Histórica da FURB localizada no Bloco R.